Olá! Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Oscilações Fluidos e Física Térmica no formato remoto do campus Nova Friburgo do Cefet RJ. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo sobre temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Vamos partir aqui direto para o OneNote. E o primeiro tópico que a gente vai abordar é sobre temperatura. Tá? E o que eu queria enfatizar aqui, já para iniciar nossa discussão sobre temperatura, é que temperatura é uma das 7 grandezas base do SI, né? E de outros sistemas de unidades também, mas é uma das 7 grandezas base. Junto com ela, nós temos, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem também, ó, junto com a temperatura, outras grandezas base do SI são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, nossa própria temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Okay? Ao longo desse capítulo, nós vamos discutir também a distinção entre temperatura e calor, que muitas vezes são termos usados de maneira indistintiva, mas que vão estar errados aqui no contexto da física, tá? Mas a gente vai voltar a esse assunto algumas vezes ao longo desse capítulo. Com relação às escalas, né, ou às unidades, aqui a gente vai substituir pela palavra escala, e a escala mais utilizada pelos físicos, né, por nós, é a escala Kelvin. Okay? A gente vai motivar isso um pouco melhor mais para frente, como essa sendo uma escala absoluta e tudo mais, tá? E outras escalas que você provavelmente usa mais no seu dia a dia, né? São a escala Celsius, okay? Também às vezes conhecida como escala centígrada, nós já vamos também ver o porquê dessa motivação, e em outros países, né, lê-se essencialmente nos Estados Unidos, outra escala de temperatura é a Fahrenheit. Tá? Então nós temos a escala Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Só para vocês terem aqui também eu vou incluir algumas temperaturas típicas, só para a gente ter uma ideia dessas escalas. Eu vou expressar essas temperaturas em Kelvin. Tá? Então, a temperatura ambiente, por exemplo, né, numa sala típica, ela é em torno de 290 Kelvin. Tá? E é interessante também enfatizar que essa escala Kelvin absoluta, ela só admite temperaturas positivas. Tá? Então, não tem limite superior para a temperatura, mas o limite mínimo, né, a temperatura mínima nessa escala seria 0 Kelvin. Isso já nos remete direto ao nosso próximo exemplo. Vejam aqui, por exemplo, né, a teoria prevê que a temperatura na época do Big Bang era de 10 a 39 Kelvin, então muitas ordens de grandeza maior do que a temperatura ambiente. Tá? Então, em princípio, não teria aí um limite superior para a temperatura. E claro que pode não existir sistemas com temperaturas tão altas quanto você imagina. Bom, e uma temperatura bem baixa aqui também seria a do universo, tá? Mas aqui eu estou pensando na temperatura média do universo, longe, né, por exemplo, do Sol, tá? Que é uma grande inhomogeneidade no nosso universo local. Tá? Uma temperatura média do universo é em torno de 3 Kelvin. Okay? Então, também bem baixo e próximo, né, desse zero, bem mais próximo do que a temperatura ambiente, por exemplo. Tá? Então, sobre temperatura, só para a gente ter uma ideia, era isso, né? Agora, o que eu queria que a gente percebesse é que nós vamos discutir aqui algumas ideias agora
com o objetivo de medir temperaturas, ok? E para fazer isso, nós vamos primeiro nos lembrar, ok, que existem algumas propriedades de materiais ou até mesmo de objetos, né, de corpos, que dependem da temperatura. Alguns exemplos seriam aqui, ó, o volume de líquidos. Nós vamos até, na próxima aula, ter um tópico específico para discutir essa dilatação de sólidos e líquidos. Bom, além do volume, claro, também o comprimento, por exemplo, de uma barra de metal ou de um outro objeto de madeira mesmo, por exemplo. Outra propriedade que pode depender da temperatura é a resistência elétrica. Opa, deixa eu acertar aqui um erro de digitação. A resistência elétrica de fios. Okay? À medida que muda a temperatura do fio na rede elétrica, né, da sua casa, por exemplo, muda também a resistência elétrica desse fio. Outra propriedade também que pode mudar com a temperatura é a pressão de um gás confinado. Talvez vocês tenham até visto experimentos no próprio ensino médio, né, mais ou menos sugerindo como que isso acontece. Tá? Bom, pensem também em outros exemplos de sistemas, materiais ou objetos que vocês se lembrem dependem da temperatura. E, bom, com base em alguma dessas propriedades, conhecendo esses materiais, objetos e sistemas, é possível construir um objeto teórico, ainda genérico, que eu estou chamando aqui de um termoscópio. Tá? Então, algum objeto que você use, por exemplo, o volume de algum líquido, você vai usar como seu termoscópio. Tá? E aí, variando a temperatura sobre esse líquido, você teria uma leitura do volume em função da temperatura. Tá? Mas você ainda não saberia definir qual que é a temperatura para cada volume. Isso é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas tem um objeto que eu sei que uma propriedade dele varia com a temperatura. Esse é o nosso termoscópio. Então, vamos pensar aqui concretamente em um exemplo. E o exemplo é o seguinte. Vamos considerar um termoscópio que ele é colocado aqui em contato com dois corpos. Primeiro, ele é colocado em contato com o corpo A e depois com o corpo B. Tá? Agora, como a gente já estava discutindo, né, quando você colocar esse termoscópio em contato com algum objeto, alguma propriedade dele vai começar a mudar. Tá? Então, nós vamos manter esse contato até que essa propriedade fique estável. Okay? Isso, bom, vocês talvez já tenham ouvido falar o termo técnico disso, né? Vai ser mantido em contato até o equilíbrio térmico, que é o que eu vou sugerir aqui. Ó. Esses contatos, tanto com o corpo A quanto com o corpo B, eles vão ser mantidos até que a gente atinja esse equilíbrio térmico. Bom, claro, nós vamos registrar o valor dessa propriedade. Então, por exemplo, quando eu encostei esse líquido com o corpo A, o volume dele era de meio metro cúbico, por exemplo. Aí depois eu encostei com outro corpo B e obtive, por exemplo, uma outra leitura. 0,51 metros cúbicos, então diferente. Tá? Agora, o caso que nós estamos interessados não é o caso em que as leituras sejam diferentes, porque caso essas leituras sejam as mesmas, tá? Então se eu encostei o meu termoscópio no corpo A e o volume do líquido ficou
por exemplo, em meio metro cúbico. Depois eu encostei num outro corpo e ficou com o mesmo volume, tá? Então isso quer dizer que esses dois objetos eles estão à mesma temperatura. Mesmo que, né, e esse que é o detalhe fundamental dessa questão, mesmo que eles não estejam em contato entre si. Okay? Se A e B tivessem encostados, a gente já saberia que eles, com o passar do tempo, né, eles estariam em equilíbrio térmico. Agora aqui eu estou usando um outro corpo intermediário para tirar essa conclusão. Só para a gente ter aqui um enunciado mais concreto para vocês, então eu botei aqui, ó, que se dois corpos, então, A e B, estão em equilíbrio térmico, estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro, que no caso aqui é o nosso termoscópio, um corpo T. Então isso quer dizer que A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ok? Esse aqui é o nosso resultado. Bom, sem muito mais mistério, né? O que a gente usa aí no dia a dia, os nossos termômetros, então não deixam de ser termoscópios que foram calibrados. Então, nós usamos algum procedimento para determinar que meio metro cúbico nesse termoscópio inicial que eu estava considerando de líquido, né, cujo volume varia, corresponde a uma temperatura tal, por exemplo, 50 graus Celsius. E aí, quando mudar esse volume, eu já calibrei esse termoscópio, agora eu sei qual que seria a nova temperatura para um novo volume desse líquido. Então, um termômetro essencialmente é esse termoscópio agora calibrado com uma certa escala. E, bom, essa que eu discuti é então chamada Lei Zero. O curioso é que essa lei ela foi formulada depois de outras leis da termodinâmica. Eu coloquei aqui, né, só lá nos idos de 1930 que essa lei foi formulada. E nessa época já existia, né, já tinha sido formulada a primeira lei da termodinâmica e a segunda. Tá? Consequentemente, como essa era mais fundamental que as outras duas, ela foi numerada então da Lei Zero. Okay? Mas cronologicamente ela foi formalizada depois dessas duas primeiras que eu mencionei. Perfeito. Prosseguindo aqui, vamos discutir a questão de medir a temperatura. Tá? E agora é que eu queria enfatizar um complicador adicional a esse procedimento. Porque se essas propriedades, algumas delas que a gente discutiu, podem depender da temperatura, né, elas também podem depender de outras variáveis termodinâmicas, como, por exemplo, a pressão e o volume. Tá? Nós vamos também discutir isso com mais detalhes e estudar isso melhor para os gases, por exemplo, conseguindo até relacionar, ok, a temperatura, pressão e volume para os gases ideais, mas no caso geral a gente poderia imaginar que essas propriedades dependem da pressão e do volume. Consequentemente, nós teríamos um problema para estabelecer um padrão. Se nós quiséssemos, por exemplo, usar como um padrão para os nossos termômetros a temperatura de ebulição da água, por exemplo, tá? A gente saberia a propriedade de algum termoscópio quando encostado à água que está fervendo, né? E isso então vai caracterizar uma dada temperatura. Isso pode até parecer interessante, mas, no entanto, nós precisamos nos lembrar que a própria temperatura de ebulição da água, ela depende também da pressão. Por exemplo, né, a temperatura de ebulição da água no nível do mar, ela é 100 graus Celsius. No entanto, quando a gente vem aqui para Friburgo, por exemplo, sobe a serra, vai para uma região mais elevada, essa temperatura já é menor.
Tá? Então, se eu tivesse calibrado meu instrumento com água fervendo no nível do mar, eu teria uma certa temperatura quando o volume do meu termoscópio, né, desse que eu estou considerando de líquido, tivesse um certo valor. Se eu trouxesse termoscópio agora aqui para Friburgo, né, e medisse água fervendo, a leitura seria um pouco menor. Tá? Então, meu instrumento não estaria calibrado para qualquer pressão, por exemplo. Então, nós precisaríamos de um sistema que tivesse mais amarrado, né, em relação ao estado termodinâmico. E, para nossa sorte, nós temos um material com uma propriedade muito particular e que vai ser muito útil nessa definição. E, para nossa sorte também, é a própria água. Okay? E essa propriedade que eu quero enfatizar é a seguinte: considera um certo estado termodinâmico, que eu já estou usando aqui um jargão mais específico, mas essencialmente é uma certa combinação de pressão, volume e temperatura. Então, água ocupando um certo volume, a uma certa temperatura e sujeita a uma certa pressão. Tá? É possível, para um valor particular, um conjunto particular de pressão, volume e temperatura, obter os 3 estados da água coexistindo, okay? Numa configuração que é chamada, então, o ponto triplo da água. E esse ponto triplo, esse é único. Okay? Ele só ocorre para aquela pressão, aquele volume e aquela particular temperatura. Tá? Então, essa é uma boa definição para o nosso padrão, né? Para a gente começar a construir medidas de temperatura. Então, foi convencionado que a temperatura desse ponto triplo da água, dessa configuração que eu acabei de mencionar, seria exatamente esse valor, 273,16 Kelvin. Okay? E aqui já eu vou aproveitar para comentar uma característica das escalas de temperatura, que nós, no dia a dia, nós falamos graus Celsius, por exemplo, ou nos Estados Unidos, eles falam em graus Fahrenheit, quando falam de temperatura, mas, no entanto, a escala Kelvin, ela não é uma escala graduada, né? Ela é uma escala absoluta, como nós vamos ver ela através de um fator. Ela vai estar, a temperatura em Kelvin vai estar relacionada com a energia, por exemplo, tá? Da média das partículas em um gás. Então, ela não recebe o prefixo graus Kelvin. Tá? O correto é a gente dizer simplesmente 273,16 Kelvin. Ok? Bom, para medir temperaturas, então, o exemplo que eu vou dar primeiro é o do termômetro de gás a volume constante. Vou mostrar logo aqui um esquema desse termômetro, foi retirado lá do nosso livro, okay? Do Halliday. E nós teríamos aqui, então, um bulbo com um gás, tá? E esse bulbo, então, ele está conectado aqui a um tubo. Esse tubo, ele está preenchido também parcialmente, nesse exemplo aqui seria com mercúrio, okay? E isso tudo está acoplado a um reservatório móvel, okay? E aqui nós teríamos uma escala para medir, por exemplo, a altura dessa coluna de mercúrio. Tá? Qual que é o objetivo de ter esse recipiente móvel? O objetivo é que, quando nós colocarmos esse termômetro, tá, que é o bulbo com esse tubo e tudo mais, em contato com diferentes objetos, né, temperaturas diferentes, o volume desse gás ele vai mudar, tá? Como não poderia deixar de ser. E com esse recipiente móvel, vai ser possível, né, elevá-lo ou abaixá-lo de modo que o volume do gás ele seja sempre o mesmo. Tá? Então, imagina que você colocou em contato com algum recipiente e o volume aumentou.
Consequentemente, aqui essa coluna de mercúrio iria diminuir, você mexe esse recipiente, tá? Até conseguir voltar ao volume inicial. Okay? Então, se a temperatura se você tinha o volume desse gás dependendo da pressão e da temperatura, agora mantendo o volume fixo, né, você vai poder ter uma relação entre a pressão e a temperatura. Ok? Bom, então a ideia, tá, para calibrar isso aqui é essa. A gente mantém o volume do gás constante, consequentemente consegue estabelecer uma relação entre a temperatura e a pressão exercida por esse gás. Dada por essa expressão aqui, então, a temperatura então, é uma constante vezes a pressão, que é o que está aqui embaixo. Então, C é uma constante e P é a pressão a qual exercida por esse gás, né? Bom, se nós pegarmos agora este termômetro e colocarmos em contato com água no ponto triplo, ok? Então tem uma temperatura específica para isso acontecer, condições específicas para a água se encontrar no ponto triplo. Se nós fizermos isso, nós vamos ter uma relação entre a temperatura no ponto triplo, que eu estou chamando aqui desse T3, e a pressão também no ponto triplo, que eu estou chamando aqui de P3. Okay? Então, para um dado termômetro de gás a volume constante, eu tenho uma pressão para um valor de pressão no ponto triplo para essa temperatura no ponto triplo. Combinando essas equações, né? Que equações? Essa aqui do ponto triplo e a genérica, não é difícil se convencer, então, que a temperatura de um objeto que eu quero determinar seria a temperatura no ponto triplo, que eu vou acertar aqui esse subscrito, não é 2, né? É 3. É a temperatura no ponto triplo vezes a razão entre as pressões, né, do termômetro de gás a volume constante quando eu encostei com esse novo objeto, dividido pela pressão que eu obtive quando encostei o termômetro em água no ponto triplo. Substituindo aqui o valor da temperatura, né, convencionada aqui do ponto triplo, então nós teríamos 273,16 Kelvin. Vou botar isso aqui sem itálico, tá? Vezes P sobre P3. Okay? Então, P e T são pressão e temperatura quando esse termômetro foi encostado no objeto cuja temperatura eu quero medir. E T3 e P3 são a pressão e a temperatura quando esse termômetro foi encostado em água no ponto triplo. Bom, maravilha, esse método funciona, é bacana, mas ele tem um defeito, né? Um efeito colateral, que é o seguinte: a leitura de temperatura feita por esse método depende do gás que tem no seu termômetro. Então, se você usa, por exemplo, gás hidrogênio dentro desse termômetro, ou hélio, ou ainda nitrogênio, você obtém valores de temperatura diferentes, tá? A menos que você tenha, como eu coloquei aqui, pouco gás lá dentro, se o seu gás seja rarefeito ali dentro desse termômetro. Eu peguei aqui uma outra figura do livro para poder ilustrar essa situação, tá? Então, se você tem uma certa quantidade do gás e você, então, encosta esse termômetro em água no ponto triplo, okay? E obtém que a pressão do ponto triplo é, por exemplo, 100 kPa.
Tá? Então, aqui no eixo X, nós temos a pressão no ponto triplo. Tá? 100 kPa. Pegou o termômetro, encostou em água no ponto triplo, obteve esse valor. Aí agora você pega esse termômetro e encosta em água fervente a temperatura ambiente. Ok? O que esse gráfico está nos dizendo é que quando você faz isso tendo gás hélio dentro do seu termômetro, você obtém uma temperatura que é um pouco maior que 373,1 Kelvin. Tá? Se dentro do seu termômetro tiver hidrogênio, gás hidrogênio, né, você vai medir uma temperatura que é aqui, né, mais próxima de 373,20 Kelvin. Se for nitrogênio, você vai obter uma temperatura que é 373,4 Kelvin. Pode não parecer muita coisa, né, mas isso poderia ser um problema. Tá? Mas a questão é que, à medida que você diminui a concentração desses gases dentro do seu termômetro, né, isso daria pressões no ponto triplo cada vez menores. Então, pega esse seu termômetro inicial, tira um pouco do gás que tinha lá dentro, encosta novamente com água no ponto triplo, você vai atribuir uma pressão menor. Tá? E assim sucessivamente, até que você pode perceber que para valores então tendendo a zero da pressão no ponto triplo, você tem esses valores todos convergindo para o mesmo valor. E todas essas medições convergem para o mesmo valor de 373,125 Kelvin. Ok? Bom, então o que nós precisamos fazer é medir temperaturas da seguinte maneira. A temperatura então vai ser 273,16 multiplicado, então não simplesmente pela razão de P sobre P3, mas no limite de P sobre P3 quando a quantidade de gás tende a zero no nosso termômetro. E como isso poderia ser feito, vamos discutir aqui um procedimento rapidamente para isso. Então a ideia seria, primeiro passo, claro, é medir a pressão do ponto triplo da água usando o seu termômetro. Tá? Anota esse valor, depois você mede a pressão P desse gás à temperatura que você quer medir, né? Ou seja, já encostado no objeto cuja temperatura você quer medir, ou no ambiente cuja temperatura você quer determinar, e calcula essa razão, P sobre P3. Tá? Mas isso não é o estágio final. Você agora repete esse procedimento de 1 até 3, com quantidades cada vez menores de gás no seu termômetro. Então, tira um pouco do gás, encosta o termômetro em água no ponto triplo, encoste depois no objeto, ambiente que você quer medir a temperatura e anota novamente essa razão, tá? E depois você extrapola o valor de P sobre P0, que seria obtido quando você não tivesse nenhum gás. Tá? Você usa aqui, por exemplo, essa ideia de que essa dependência aqui da temperatura medida com a pressão no ponto triplo, que ela é linear. Tá? Então você usa essa ideia, mede aqui, por exemplo, quando a pressão dá 100 kPa, depois quando é 60, e propaga essa reta aqui até P3 igual a zero, e essa é que vai ser então a medida da sua temperatura. Que é isso que a gente quer dizer com limite quando o gás tende a zero nesse cenário. Tá? Utiliza aquela equação dali com a razão P sobre P3 obtida quando o gás vai para zero. Tá? Essa temperatura, então, ela recebe um nome especial, ela é chamada de a temperatura de gás ideal. Tá? Justamente porque, como nós vamos ver, na aproximação de gás ideal,
né, você conseguiria fazer um gás real se comportar aproximadamente como um gás ideal, diminuindo a quantidade de gás no recipiente, né, tornando esse gás rarefeito. Ok? Bom, agora que nós já sabemos medir a temperatura, a gente pode pensar um pouco melhor sobre como calibrar os nossos termoscópios e, consequentemente, construir escalas de temperatura. Como eu havia mencionado, a escala Celsius ela é a mais utilizada, né, no dia a dia de muitos países, com exceção dos Estados Unidos, e ela era conhecida também como escala centígrada, né? Às vezes algumas pessoas ainda falam tantos graus centígrados. Nós já vamos entender um pouco melhor por que tem esse nome. Tá? Porque para definir essa escala, então, o que é feito é o seguinte, nós vimos que a gente tem dependência de temperatura, dependência das propriedades de termoscópios com temperatura, também eventualmente com pressão e volume. Então a ideia é você fixar que a 1 atm, ou seja, uma pressão de 1 atmosfera, a temperatura de formação do gelo nessa escala é 0 graus Celsius. Okay? E a temperatura de ebulição da água, né, é 100 graus Celsius. E isso fica muito conveniente porque nós temos 100 graus entre a temperatura de formação do gelo ou de fusão e a temperatura de ebulição da água. Tá? Então, por isso, ela é chamada de escala centígrada, que tem 100 graus. Tá? A rigor, né, a temperatura de ebulição da água é próxima de 100 graus, não é exatamente igual. Tá? Então, estou colocando aqui só para vocês, mas para título dos exercícios que a gente vai fazer, alguns exemplos, a gente vai considerar 100 graus Celsius mesmo. Okay? E aqui, então, como eu falei, se você mudar esse valor de temperatura, mudam também as suas definições aqui de temperatura de formação do gelo e de ebulição da água. Tá? Esses valores são para pressão de 1 atmosfera. Bom, a conversão entre escalas, né, também é muito importante, muito útil. Para esse caso em particular, ela é tal que a temperatura em graus Celsius ela é simplesmente a temperatura em Kelvin menos 273,15, tá? E o resultado daria em graus Celsius. Ok? Então, é uma conversão simples nesse caso. Tá? Esse aqui é um lembrete que eu já tinha comentado, que no caso de temperaturas em Celsius e Fahrenheit, essas temperaturas são expressas em graus, diferentemente do que a gente faz para a escala Kelvin. Bom, sobre a escala Fahrenheit, né, eu vou comentar aqui como que ela é definida. É muito parecida com a escala centígrada. Tá? Então, para uma pressão de 1 atmosfera, você tem duas temperaturas características, né? A temperatura de formação do gelo, então nessa escala é 32 graus Fahrenheit, e a temperatura de ebulição da água nessa escala é 212 graus Fahrenheit. Então, na escala Celsius, é 0 graus Celsius para a formação do gelo e 100 para a ebulição. Aqui é 32 graus Fahrenheit para a formação do gelo e 212 para a ebulição. Então, essa escala ela tem 180 graus desde o ponto de formação do gelo até o de ebulição da água. E então é importante aqui a gente notar que 1 grau Fahrenheit, então uma variação de temperatura de 1 grau Fahrenheit
representa uma variação de temperatura menor do que 1 grau Celsius. Okay? Porque você só tem 100 graus Celsius entre a temperatura de formação do gelo e de ebulição, e na escala Fahrenheit você tem 180 graus entre essas duas temperaturas. Tá? Então, o único grau Fahrenheit representa uma variação de temperatura menor do que 1 grau Celsius. A relação entre essas duas expressões, entre essas duas escalas, é então dada por essa expressão. A relação entre as escalas é dada por essa expressão aqui, ó. Por exemplo, a temperatura em Fahrenheit é 9/5 da temperatura em Celsius mais 32 graus. Okay? Depois vocês podem tentar, como um exercício, né, deduzir uma expressão análoga a essa para duas escalas arbitrárias. Tá? Isso é um pouquinho do exemplo que tem no nosso livro para essa sessão, tá? Apesar de que lá ele faz de um jeito um pouquinho diferente, mas dei uma pensada nesse problema, que é um problema bastante interessante. Ok? Bom, por hoje, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tá? Na próxima aula eu vou continuar esse capítulo, fazer mais algumas sessões e a gente vai também encerrá-lo, tá certo? Então, bons estudos para vocês, no mais, fiquem em paz aí, até a próxima. Valeu!